Depois de conquistada a paz, voltaram a eclodir revoltas e tumultos na Europa. As ideias revolucionárias inspiradas pela Revolução Soviética e a dura paz premonitiva imposta à Alemanha e as dificuldades que surgiram para a recém-criada Sociedade das Nações foram fatores de desestabilização tanto no interior do continente europeu como no plano internacional. Em 1922 assumiu o governo da Itália Benito Mussolini. Líder do movimento dos Facili Combattimentos, Mussolini deveria restaurar a ordem, num país até então governado por liberais e agitado por tumultos populares. Entre 1922 e 1925, o fascismo foi conquistando o poder com violência e com o apoio da monarquia e do exército italiano. Instaurou um regime duro, reacionário, de tendência totalitária. Na década de 20 e até depois, em toda a Europa, vários movimentos fascistas ou pró-fascistas olhavam com admiração a ideologia e o regime que havia surgido na Itália. A crise de 1929, que eclodiu nos Estados Unidos, deu um grande impulso à difusão desses movimentos. A Europa foi rapidamente envolvida, e a consequência foi a quebra da produção industrial, comercial e agrícola. O aumento também do desemprego, a falência da classe média e o desmoronamento do sistema econômico também foram causas desse sistema. Por isso, mesmo os movimentos totalitários mais duros serão na Europa centro-balcânica, a Áustria, a Hungria, na Polônia e principalmente na Alemanha, onde em 1933 o movimento nacional socialista ou nazista de Adolf Hitler assumiu o poder em lugar da República Democrática de Weimar. Depois de 1929, e em particular depois de 1933, movimentos fascistas se espalharam por toda a Europa, conquistando em alguns casos o poder e transformando-se em regimes totalitários. A repressão às oposições foi sempre brutal. Na Alemanha, além da perseguição política, havia segregação racial. Lá, os projetos de purificação da raça ariana determinaram o extermínio de todos aqueles que eram considerados diferentes, ou seja, os doentes, os homossexuais, os ciganos, as minorias étnicas e assim por diante, culminando no terrível holocausto dos judeus. Em poucos anos, o eixo fascista Hitler-Mussolini rompeu a estabilidade interna do continente europeu e o equilíbrio que havia no plano internacional. O regime nazista perseguiu o objetivo de uma nova ordem europeia e traria uma profunda reformulação às estruturas políticas, econômicas e sociais e até demográficas do continente. Para Hitler, a expansão econômica e o rearmamento da Alemanha tinham como alvos o médio prazo, o domínio da Europa centro-oriental e a neutralização das nações democráticas e a preparação da guerra para a dominação internacional, principalmente do leste, contra o inimigo político e racial representado pela União Soviética, bolchevista e eslava. Quando Tóquio se juntou ao eixo Berlim-Roma, com o potencial belicista e expansionista do imperialismo japonês, a carga explosiva para uma segunda grande guerra mundial estava prestes a detonar. Neste contexto, o fascismo italiano e o nazismo alemão prosseguiam desestabilizando a ordem internacional em vigor. Em 1935, Mussolini atacou a Etiópia, em busca de um anacrônico império colonial. A partir de 1936, Hitler e Mussolini apoiam o general Francisco Franco no seu pronunciamento à República Espanhola. O apoio resultou numa guerra civil feroz e, apesar de mobilização antifascista internacional, conseguiu instaurar um regime autoritário em Madrid. Estava dado mais um passo rumo à deflagração de um conflito generalizado.